fazermos a leitura da palavra do Senhor neste momento. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17. Está na gravura ali, a partir do versículo 30. Atos 17, do versículo 30 até o 34. Muito bem. Eu quero pedir toda a igreja para que leia comigo esta escritura. Vamos lá, irmãos. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Porquanto tem destinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou, e disto deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam, e outros diziam: acerca disto te ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns homens a ele, creram, entre os quais foi Dionísio, o Areopagita, e uma mulher por nome Dâmaris, e com eles outros. Amém, irmãos? Assentai-vos, Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus. Nós lemos Atos dos Apóstolos. Eu sei que porventura pode ter algumas pessoas aqui que não têm uma familiaridade maior com a Bíblia Sagrada. E nós gostaríamos de introdutoriamente dizer que Atos dos Apóstolos registra a história da igreja do Senhor Jesus no seu início. Podemos dizer que Atos conta o embrião da igreja do Senhor Jesus. Como é que esta igreja começou? Há aproximadamente 2000 anos atrás. Esta igreja começou lá em Jerusalém, com umas poucas pessoas, e logo em seguida, já alguns milhares de pessoas aceitaram a Cristo como Salvador, e esta igreja foi se expandindo. Naqueles dias, Deus levantou um homem por nome Paulo. Talvez seja o maior bandeirante do cristianismo, o maior missionário que a igreja conheceu naquela época, em que Deus dotou Paulo de uma graça e de oportunidades para que ele pudesse ir em vários lugares e pregasse esse evangelho que hoje aqui em Campinas nós estamos pregando, o evangelho de Jesus Cristo. Jesus Cristo, quando ele veio a esse mundo, nós lemos agora mesmo esse Cristo que a Bíblia Sagrada diz que ele é Deus, e que ele morreu e ressuscitou dentre os mortos. Quando ele, depois de ressurreto dentre os mortos, ele chamou os seus discípulos e disse: ide por todo o mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura, todos aqueles que creem serão salvos. É exatamente isso que nós estamos fazendo hoje, aqui nesta noite. Paulo teve a oportunidade, neste capítulo 17, que nós lemos aqui, de chegar na grande cidade de Atenas, capital da Grécia. Atenas, que naquela época era conhecida como a cidade do saber, a cidade dos intelectuais. Atenas, que era conhecida como a capital dos filósofos. Quem aqui já não ouviu falar de Sócrates, de Platão, de Aristóteles? Quem nunca ouviu falar aqui de Aristófanes? Quem nunca ouviu falar de Péricles? Todos esses filósofos que constantemente eles se reuniam num lugar por nome Areópago, que nós lemos agora mesmo, e todos eles destilavam suas filosofias dentro daquilo que eles criam. Mas Atenas, além de ser conhecida como a capital do saber, ou a capital intelectual daquela época, era conhecida como a capital dos deuses. É tanto que ao chegar nessa cidade, a primeira coisa que chamou a atenção de Paulo
foi os inúmeros deuses ou as inúmeras estátuas dedicadas a vários deuses que porventura chegava ali. O certo é que todas as pessoas que anunciavam um Deus na cidade de Atenas, eles erigiam uma estátua e dedicavam essa estátua a esse Deus que porventura a pessoa estava e chegava pregando. E Paulo, surpreendido com tudo aquilo, ele começou a observar todas aquelas estátuas. Alguém disse que era mais fácil achar um Deus em Atenas do que encontrar um homem. E ele, é lógico que demoradamente, naquela visita àquela cidade que ele tinha como propósito anunciar Jesus Cristo como Salvador e Senhor de todas as pessoas, ele observa aquelas estátuas e dentre elas ele encontra uma estátua que estava dedicada ao Deus desconhecido. Esta é dedicada ao Deus desconhecido. Foi exatamente aí que Paulo veio para este lugar importante, por nome Areópago, e ele conclama os moradores daquela cidade e diz: eu tenho uma mensagem nova para proclamar a vocês. E para surpresa de todos os sábios filósofos da cidade de Atenas, Paulo diz: olha, eu tenho observado aí abundantemente os vários deuses que vocês creem, que vocês devotam, culto a esses deuses. Mas eu observei que uma das imagens que vocês têm aqui é chamada ao Deus desconhecido. E Paulo diz: o Deus que vocês não conhecem, esta imagem que vocês dizem que o Deus desconhecido, que vocês não sabem quem é, vocês adoram, mas não sabem quem é esse Deus, eu quero apresentá-lo para vocês hoje. Irmãos amados, nós estamos vivendo em um mundo em que, nesse mundo moderno do século 21, em que as pessoas têm dito assim: todas as pessoas precisam ter uma religião, todas as pessoas precisam crer em alguma coisa, as pessoas precisam crer em algum Deus. Alguém chega a dizer assim: todas as religiões são boas e todas elas levam a lugar bom. Não é bem assim. Lá no Antigo Testamento Deus diz assim: há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deste caminho é caminho de morte. As pessoas precisam saber em que elas estão crendo. Aliás, existem algumas perguntas que o homem precisa fazer, e fazer com muito afinco e com muito empenho. Toda pessoa precisa perguntar: de onde eu vim? De onde eu vim? Por que eu estou aqui nesse mundo? Qual o propósito da minha vida nesta terra? E a pergunta mais importante, a pessoa precisa saber: para onde eu estou indo? Para onde eu estou caminhando? Para onde a minha alma está indo depois desta vida? Debalde é o homem, ou aliás insensata é a pessoa que pensa que a nossa vida termina nesses 70 ou 80 anos que nós vivemos aqui nesta terra. Alguns chegam a 90 ou 100 anos. Depois desta vida aqui, depois desses dias que nós passamos aqui nesta terra, existe uma outra vida. E para onde é que nós estamos indo? Exatamente esta foi a resposta que Paulo deu para os atenienses, e não somente para os atenienses. A mensagem de Paulo está sendo pregada hoje aqui mais uma vez, para que porventura, se alguém tem entrado dentro desta casa, dentro desse santuário, e eu sei que há pessoas que entrou aqui dentro deste lugar, e durante esse tempo em que nós estamos cantando louvores ao Senhor, e o Espírito de Deus tem tomado conta desta reunião, o Espírito Santo já tem tocado em muitas vidas aqui hoje, e eu sei que há pessoas que estão com o coração totalmente sobressaltado pela presença do Espírito de Deus em sua vida, e você está fazendo algumas perguntas que o Espírito Santo responde para você hoje. O Espírito Santo responde para a tua alma agora. É exatamente isto que Paulo respondeu para os atenienses. Se você observar o capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, aí a partir do versículo de número 24, Paulo começa então a discursar, ou a falar com os atenienses sobre o Deus que estava escondido ou oculto aos olhos e aos ouvidos daquele povo,
e era exatamente esse Deus que Paulo pregava. Aqui no capítulo 17, verso 24, está escrito assim, 17, 24, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor dos céus e da terra, não habita em templo feito por mãos de homens. Paulo começa a pregar aqui sobre o Deus criador de todas as coisas. Ele diz, o Deus que fez o mundo e tudo aquilo que no mundo há foi feito pelas mãos desse Deus que eu estou pregando para vocês. O Deus que não habita em templos feitos por mãos de homens. Introdutoriamente, Paulo está dizendo, nas imagens de escultura, o Deus eterno não habita. E eu diria até isso, esta casa é dedicada ao Senhor, mas o Espírito de Deus não habita aqui dentro desta casa. O Espírito de Deus habita no coração de vidas que estão vivas. O Espírito de Deus habita em minha vida, ele habita em tua vida. Glorificado seja o nome do Senhor. Paulo diz, ele não habita em templos feitos por mãos de homens. O Espírito de Deus habita em templo feito pelas mãos do próprio Deus. E quem é feito pelas mãos do próprio Deus, sou eu e você. É por isso que o Espírito de Deus habita em nós. Paulo então continua pregando sobre o Deus provedor. Aqui no versículo 25 ele diz assim, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração, e ele dá a todos todas as coisas. Meu querido irmão, todos nós hoje tivemos oportunidade durante esse dia de nos alimentarmos. Todos nós estamos aqui e os nossos pulmões estão desfrutando de uma respiração ou de uma atmosfera, de um oxigênio que Deus tem proporcionado para nós. Isto é o Deus provedor. Há pessoas que assentam à mesa e agradecem a Deus pela refeição que é colocada sobre a mesa. Outras pessoas esquecem disso. Mas eu sei que eu estou falando com gente que você sabe que a refeição que você teve hoje, 2 ou 3 ou 4 refeições que você já participou nesse dia, foi colocada em tua mesa por Deus. Paulo diz, o Deus que eu estou pregando para vocês é o Deus provedor. Provedor. Um dia Jesus Cristo diz assim, eu cuido dos lírios do campo, eu cuido das aves dos céus, e eu cuido também de vocês. Todas as vezes que nós nos alimentamos, é Deus quem coloca o pão em nossa mesa, e nós precisamos reconhecer isso. Paulo diz, eu prego para vocês o Deus criador, eu estou pregando o Deus provedor, mas ele diz mais, eu estou pregando o Deus soberano. A partir do versículo 26 aqui, Paulo fala sobre esse Deus soberano. Deus ser soberano, ele fazer todas as coisas dentro daquilo que ele apraz, tudo aquilo que Deus quer dentro do seu propósito, ele faz. Há coisas que nós não entendemos, há coisas que Deus faz que fica uma interrogação em nossa mente, mas isto, irmãos, é uma parte muito importante de Deus, é a soberania dele, ele fazer aquilo que lhe apraz. Muitas coisas que Deus faz, às vezes nós não temos resposta hoje, mas um dia, quando nós transpormos os portões da eternidade, e que nós estivermos com ele lá do outro lado, nós haveremos de perguntar a Deus tudo aquilo que porventura foi enigma para nós hoje, e ele haverá de nos responder. Mas Paulo diz, eu estou pregando para vocês o Deus soberano, o Deus soberano. Em última instância, Paulo diz também, eu estou pregando para vocês o Deus salvador. Eu acho isso aqui importante, especialmente para as pessoas que estão ouvindo o Evangelho, quem sabe hoje pela primeira vez. O texto que nós lemos diz aí, mas Deus não tendo em conta o tempo da ignorância. Não importa se porventura você nunca ouviu o Evangelho como você está ouvindo hoje. Isso não importa. A palavra de Deus diz que o tempo da ignorância do homem, Deus não leva em conta. Mas anuncia agora a todos os homens e em todo lugar, que os homens se arrependam dos seus pecados. A palavra de Deus em Romanos diz que todos pecaram, e separados estão da glória de Deus. Mas Deus tem providenciado um escape.
Deus tem providenciado uma porta de livramento para que o homem entre por esta porta. E Paulo continua dizendo, anunciando aqui a salvação de Deus. Portanto, tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, e por meio de um varão que destinou, e disso com certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Paulo começa a falar aqui que a salvação do homem, ou o escape do homem, está na pessoa bendita de Jesus Cristo. Paulo está reverberando exatamente aquilo que está lá nos evangelhos, quando diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito Jesus, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. O diferencial do cristianismo, de todas as religiões que porventura possam ser pregadas no mundo inteiro, o diferencial do cristianismo é que o nosso Cristo morreu, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Jesus Cristo, ele não foi detido nas ânsias da morte, mas a Bíblia diz que ele morreu e ressuscitou. E eu gosto muito da história da igreja, quando a Bíblia diz que Jesus Cristo, depois de ressuscitado, ele apareceu para muitas pessoas. Dentre elas, ele apareceu para mais de 500 cristãos que estavam reunidos em um lugar. E Jesus Cristo apareceu vivo e gloriosamente dizendo: eu estou aqui vivo para dizer para vocês que eu sou aquele que fui morto, mas ressuscitei ao terceiro dia. Glória a Deus. Olha, irmãos, e Jesus proclamou naquele dia: eu vou edificar a minha igreja, e a minha igreja vai crescer em todas as nações da terra, e os portões do inferno não há de prevalecer contra a minha igreja. E acontece que a igreja do Senhor Jesus chegou aqui em Campinas, e ela está plantada aqui, e em todas as nações da terra. E hoje, mais uma vez, nós estamos aqui, e Jesus Cristo está presente conosco nesta reunião. Eu não sei se você pode sentir a presença de Jesus em tua vida agora. Eu digo com meu coração vibrante nessa noite, que Jesus Cristo está caminhando em meio a esta reunião aqui, e Ele está visitando pessoas, e Jesus Cristo está indo ao teu encontro. Se você pode, pelos olhos da fé, contemplar Jesus, chegar com vestes brancas perto de você e dizer para você: eu estou aqui para te perdoar, eu estou aqui para trazer cura para o teu lar, eu estou aqui para restaurar a tua vida. Jesus Cristo olha para vidas hoje e diz para você: eu estou aqui para libertar você dos vícios, trazer uma paz para o teu coração e fazer de você uma nova criatura. Eu vejo Jesus caminhando dentro desta reunião e dizendo isso para algumas pessoas aqui. O Cristo que ressuscitou dentre os mortos. Eu sinto Jesus aqui. Eu sinto Jesus aqui, eu sei que você sente também. Essa multidão que se reúne aqui nesta noite não é por acaso. Essa multidão que está congregando aqui, e terça-feira estará aqui outra vez, e domingo próximo estará aqui outra vez, é porque entram aqui e sentem verdadeiramente que Jesus Cristo está nesse lugar. E a presença de Jesus é paz para nós. A presença de Jesus é gozo do céu para nós. A presença de Jesus muda os nossos conceitos. E é maravilhoso estar na presença dEle. Quantos que creem que Jesus Cristo está aqui? Levante a sua mão e saúde Ele. Oh, bendito seja o nome do Senhor para sempre. E o texto sagrado diz: e quando ouviam sobre a ressurreição dos mortos, e como ouviram falar da ressurreição dos mortos, o texto diz: uns escarneciam. Em toda a história da cristandade sempre vai haver pessoas que se escarnecem de nós. O mundo está pregando aí um outro conceito de família, e eles olham para nós e diz que nós somos retrógrados. O mundo olha para nós e diz que nós somos preconceituosos. Toda vida existiu e existe pessoas que escarnecem do Evangelho de Jesus Cristo. Mas isso não diminui o Evangelho de Jesus Cristo, de forma alguma. As pessoas creem em Deus ou não, isso não faz diferença sobre a pessoa e a personalidade de Deus e sobre o poder dele, de forma alguma. Quando os modernos estão dizendo por aí fora que nós somos preconceituosos, a palavra de Deus continua sendo a mesma, que Jesus Cristo diz: eu sou o mesmo ontem, sou o mesmo hoje e sou o mesmo eternamente. Paulo pregou o mesmo evangelho que nós estamos pregando hoje. Paulo chegou lá em Atenas. Nós temos deputados que têm chegado nas casas de leis e têm defendido aquilo que a igreja crê.
E muitos estão olhando para nós dizendo: vocês são retrógrados. E o texto diz que alguns escarneciam de Paulo. Mas isso não fez diferença na mensagem do apóstolo. E o texto diz aqui: uns escarneciam, e a palavra de Deus diz assim: mas outros diziam assim: Paulo, acerca dessa mensagem nós te ouviremos outra vez. Alguém considera esse grupo aqui como o grupo dos indiferentes, aquelas pessoas que gostam da igreja, aquelas pessoas que admiram o culto, que gostam da equipe de louvor, e admiram os nossos hinos, e o levantar das mãos dos crentes. Mas quando a gente pergunta a esta pessoa: você quer servir Jesus? Depois, pastor. Alguns jovens dizem assim: pastor, eu vou servir Jesus quando eu estiver mais velho ou mais velha, quando eu estiver em uma avançada idade. Você sabia que a maioria das pessoas que vêm a Cristo em todo o mundo hoje são pessoas jovens? Sabiam disso? Isso é um desafio para o inferno. As pessoas que vêm a Cristo e dizem: eu quero Jesus na minha vida, a maioria delas são jovens. São jovens. São pessoas que sabem o que quer. Mas Paulo diz que ele pregou a Cristo ressuscitado, e algumas pessoas disseram: olha, nós queremos que você volte outra vez aqui em Atenas, e nós queremos ouvir essa mensagem de uma outra feita. Mas deixa para depois. E o texto diz assim: que ao sair Paulo do meio deles, talvez quando estava terminando a reunião, como hoje nós estamos quase ao final desta reunião, o texto sagrado diz aqui no último versículo em que eu li, observe esta escritura: todavia, chegando alguns varões perto de Paulo, creram na mensagem do Evangelho. A Bíblia Sagrada dá o nome de alguns deles. Diz o nome dessas pessoas aqui, de alguns que aceitaram a Jesus lá em Atenas, naquele dia em que Paulo pregava o Evangelho. Hoje nós vamos fazer um apelo agora mesmo. E como um costume desta igreja, que nós perguntamos: onde estão as pessoas que querem aceitar Jesus como Salvador e Senhor da sua vida? E quem sabe alguém aqui hoje pode abrir o coração e a alma e dizer: eu quero Jesus na minha vida, eu quero aceitar esse Cristo ressurreto, eu quero que Ele entre na minha casa, eu quero que Jesus Cristo transforme a minha vida. Há pessoas que, quem sabe, hoje vão dizer: eu quero que Jesus Cristo entre na minha história, que Ele liberte a minha vida dos vícios. Talvez a palavra de Deus esteja falando com esposos aqui, que você tem sido infiel para com a sua esposa, ou mulheres que têm sido infiel ao seu marido. Jesus Cristo entra na tua vida e te liberta hoje. Você sabia disso? Ele te liberta hoje. Porque o Evangelho de Jesus Cristo, ele proporciona uma mudança total na vida do homem. Ele muda espiritualmente, ele muda emocionalmente, ele muda o caráter do homem, ele muda o homem moralmente. O Evangelho de Jesus Cristo é completo. Algumas pessoas chegaram perto do bandeirante da fé, e eu faço um cálculo, eu imagino essa cena. Algumas poucas pessoas, não foram muitas, que chegaram perto do apóstolo e disseram: nós queremos Jesus em minha vida, eu quero Jesus. Chega um homem, chega uma mulher e diz: eu quero Jesus na minha vida, eu quero aceitá-lo como meu Senhor e Salvador. O Evangelho está sendo pregado hoje aqui, dia 22 de março de 2015, aqui na igreja de Campinas. E a palavra de Deus diz assim: se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo. Eu não estou falando como homem, é que a palavra de Deus está falando ao teu coração. O Espírito Santo de Deus está balançando a tua alma hoje. E a Bíblia diz: se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração. Abra o teu coração de par em par e aceite a Cristo como Salvador e Senhor da sua vida. E uma coisa eu posso garantir para você, como Paulo garantiu: Jesus Cristo mudará a tua história. Jesus Cristo colocará, Ele ordenará um dos seus atalaias lá no céu, que escreva o seu nome lá no livro da vida. Há no céu um livro em que Deus tem escrito o nome de todos aqueles que o servem aqui na terra. Deus quer escrever o seu nome no livro da vida. Eu li também na palavra do Senhor nesta noite, que haverá um dia em que Deus chamará todas as pessoas, e Ele reunirá todas as pessoas para julgamento. Mas se tu aceitares a Cristo nesta noite, naquele dia, você ouvirá da voz do arcanjo de Deus o teu nome. O Senhor chamando o teu nome, dizendo: vinde bendito do meu Pai, vem para cá. Os céus é o seu lugar, a nova Jerusalém é o seu lugar.
O seu lugar é o descanso eterno, na presença do Deus eterno. Eu te aconselho hoje, não saia desta casa. Se você ainda não aceitou Cristo como Salvador, não saia desta casa sem abraçar Jesus e dizer: eu quero Jesus na minha vida. Queiram se colocar em pé em nome do Senhor. Eu quero pedir à equipe que cante um corinho. E eu quero perguntar, eu faço isso com muita tranquilidade de alma. Se porventura houver aqui uma pessoa, ou duas, três, ou 10, sejam quantas forem, que quiser fazer o seu compromisso com Jesus. Hoje nós estamos pregando Jesus aqui dentro da igreja de Campinas. Se você quiser aceitá-lo como Salvador e Senhor da sua vida, saia do seu banco e venha aqui à frente, nós vamos orar em teu favor. Se Jesus Cristo tem tocado em tua vida, se Ele tem falado em tua alma, se Ele tem balançado a tua estrutura espiritual, corra para cá, porque Ele quer te mudar hoje. Ele quer mudar a tua história nesta noite. Já está chegando algumas pessoas aqui que estão correndo para os braços de Jesus. E eu peço que alguém venha acompanhar essas pessoas. Canta um corinho, igreja. Enquanto você que está aí no banco, saia do seu banco e venha aqui à frente. Nós queremos orar por você. Jesus Cristo entra na tua história. Pode chegar para cá, irmã Rosângela Gessi, com essas pessoas. Chegue mais perto. Chegue bem perto do altar. Está vindo mais uma jovem. Venha, venha. Assim, pobre pecador, Deus me ama. Pode vir, jovem. Deus abençoe. Todas as pessoas que querem Jesus, venha para frente. Sendo falho, Glória a Jesus. mesmo sem merecer, Deus me ama. Deus te ama, Deus te ama. Deus te ama, o Espírito Santo te quer. Aleluia. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Oh, aleluia, glória a Jesus. Mais alguém? Saia do seu banco e venha. O Espírito Santo está esperando você. Glória a Deus. Caído, Ele não deixa de me amar. Oh, aleluia. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto, aleluia, que entregou seu filho para morrer em meu lugar. O nome dele é Jesus. O nome dele é Jesus Cristo. Aleluia. Faz uma pausa, agora mesmo vocês continuem, meninos. Eu quero perguntar pela última vez: onde tem mais alguém? Pessoas que às vezes carregam na sua vida um fardo pesado, de vício, de problemas que você não dá conta de resolver sozinho, e você quer correr para os braços do Senhor agora. Saia do seu banco e venha. O Senhor está dando uma oportunidade para você. Ele está dizendo: eu te amo. Eu estou de braços abertos para te receber. Se tem, venha. Algumas pessoas estão aqui, tal qual aquelas que estiveram lá em Atenas. E eu quero glorificar a Deus por essas vidas. Quantos louvam a Deus por essas vidas preciosas que aqui estão? Vamos orar por elas, irmãos, vamos orar por elas. Leva o seu pensamento a Deus. Leva o seu pensamento a Deus. Peça a Ele perdão agora. Peça a Ele para te receber neste momento. Senhor, nós queremos apresentar essas vidas a Ti agora, que com o coração contrito corre para os Teus braços. Senhor, encontre esses corações agora e ampare essas vidas agora com perdão. Ampare essas vidas com paz. Ampare essas vidas com mudança, Senhor. Muda a história dessas pessoas. Escreve o nome delas no Teu livro.
Faz delas nova criatura em tua presença. Faz com que o tempo do refrigério possa chegar, ó Deus querido, a esses corações que porventura estão cansados. Ó, nós oramos, ó Deus querido, e apresentamos diante do Senhor, para que o Senhor as receba nos teus tabernáculos eternos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Receba aí um aperto de mão. Receba um aperto de mão. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Assentai-vos, irmã Esterli, venha louvar a Deus.